Fala pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje vamos falar do silêncio de Deus e o porquê do silêncio de Deus. Vamos entender juntos o porquê o Senhor ele sempre se permanece em silêncio em muitas das vezes. Vamos entender porque você ora, você busca, você sempre corre atrás de resposta, mas Deus sempre se permanece em silêncio. Vamos entender nesse vídeo como e o porquê o Senhor ele age dessa forma para os que nele confiam. Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Nesse mundo que nós vivemos hoje em dia, sempre enfrentamos problemas na área financeira, na área espiritual, na área conjugal, e sempre nos recorremos a alguma alternativa, alguma solução, ou no psicólogo, ou no psiquiatra, tudo a mesma coisa. Até mesmo em Deus, nós oramos ao Senhor, nós pedimos ajuda ao Senhor. Mas só que a grande verdade é que todos enfrentam problemas, todos enfrentam dificuldades na vida, no dia a dia. Os maiores profetas, personagens bíblicos, passaram por problemas e sempre se recorreram a alguma alternativa, alguma solução que pudessem aliviar o problema, a tensão que estavam passando no momento. O profeta Elias, quando ele mata os profetas de Baal, os 300 profetas de Baal, ele fica com medo de Jezabel. Ele se recorre a Deus, mas só que quando ele se recorre a Deus, Deus fala para ele ir para o monte, e ele, sendo humano, ele desvia do caminho do monte Carmelo para a caverna, e ali Deus se manifesta, só que ele não consegue ouvir a voz de Deus. Ele ouve um silêncio, porque ele estava desesperado no seu momento. Então Deus fala com ele depois de algumas horas, através de uma brisa suave, né? O Jó também, Jó é um personagem muito falado hoje em dia. Ele passou por 40 anos de sofrimento, 40 anos de úlcera, ele teve úlcera. Então Jó, ele teve o silêncio de Deus na vida dele. Deus se manteve em silêncio. Ou seja, casos e casos, na vida de cada um tem um caso. Alguns Deus vai se manter em silêncio para provar, né? Tem três alternativas, tem três questões do porquê Deus se mantém em silêncio. Tem três razões ou do porquê Deus ele se mantém em silêncio. Na vida de Jó, ele se manteve em silêncio. Por quê? Porque ele estava preparando, né? Eu disse três razões. A primeira é crescimento espiritual. A segunda é preparação. Nós muitas das vezes devemos analisar o porquê estamos passando por tal silêncio. Talvez seja pelo pecado. O primeiro que eu falei aqui, através da palavra, é o crescimento espiritual. Quem foi na Bíblia que passou por um crescimento espiritual e que Deus se manteve em silêncio? Primeiro foi Cristo, né? Cristo, até seus 30, Deus se manteve em silêncio com ele, e Cristo ele mostrou exemplo. Ele foi só orando a Deus, se preparando. Depois ele começa a manifestar-se, né? Mas Deus sempre se manteve em silêncio. Deus só mandava respostas através de pombas, mas Deus sempre se manteve em silêncio, né? Resultando na preparação da vida do seu Filho Jesus Cristo.
Davi também Deus se manteve em silêncio para ele quando ele estava no campo, quando ele estava apacentando as ovelhas de seu pai Jessé. Deus se trancou a voz e não respondeu às orações dele, porque Deus tem um momento na vida de cada um. Qual é o teu momento? Qual é o momento que você está passando? Crescimento? Preparação? Você entenderá, cada um entenderá o silêncio de Deus a partir do que você estiver vivendo. Deus estava preparando Davi para uma grande vida. Não é só porque Deus está em silêncio que ele não está por perto. Entenda, Deus ele pode estar em silêncio, mas ele está sobre todo o controle, está com todo o controle nas mãos. Isaías capítulo 59, versículo 1, vai dizer que os meus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir, nem os meus braços encolhidos para não poder salvar. Encolhidos para não poder salvar. Nem os meus ouvidos agravados ou tapados em outras traduções, para não poder ouvir. Então, ele ouve, ele garante nessa passagem que ele ouve, ele estende a mão. Entenda, repetindo, Deus ele nunca vai te abandonar por completo. Ele pode estar em silêncio, ele não pode responder a tua oração, mas tenha certeza, se ele não está respondendo, é porque primeiro ele está te fazendo crescer espiritualmente e agregar maturidade, ter maturidade. Segunda, ele está preparando algo para a tua vida, preparando algo maior para a sua vida, preparando algo maior para a sua vida. O terceiro ele quer que você revise algo que você está fazendo, que ele não está gostando, algo que ele não está apoiando, né? Porque tem obras que nós fazemos, tem atitude que nós fazemos que Deus ele se afasta por um momento, mas ele não te deixa, ele não deixa você sozinho. Ele só se afasta no silêncio, entendeu? Então são esses os casos. Tem casos e casos, lembrando, tá? São da vida cristã e eu falei a primeira e a segunda. A primeira é crescimento, a segunda é preparação, a terceira é revisão de vida, entendeu? A nossa revisão. E o que fazer? O que fazer nesses momentos? É uma pergunta de muitas pessoas, de milhares de pessoas. O que fazer quando Deus não responde? As orações ou a insistência de busca, ou a perseverança, o que fazer? Ana, em 1 Samuel capítulo 1, né? A Ana que teve o profeta Samuel, ela ficou 24 anos e 6 meses estéril, porque Deus cerrou a madre dela. Ela não nasceu estéril, Deus cerrou a madre. Então ela ficou esses anos todos buscando, né? Buscando, e Deus sempre em silêncio. E a agonia, a aflição que ela sentiu foi muito grande. Por quê? Porque Deus se manteve em silêncio. Mas ela nunca parava, ela nunca desistia, ela sempre estava subindo ao monte para orar, para derramar lágrimas. A insistência é o que nos leva ao sucesso. A perseverança é o que nos leva para o crescimento supremo, para o crescimento final que Deus quer nos dar. A insistência. Então, encerrados 24 anos e 6 meses, Deus ele aprova o sofrimento dela, Deus aprova a perseverança dela, dando um filho que ela sempre tanto pedia, que ela não podia ter, porque Deus estava o quê? Preparando ela. E olha que interessante,
as 3 razões do porquê Deus se mantém em silêncio, Ana, ela tem 2 razões do silêncio de Deus: o crescimento espiritual e a preparação. O terceiro não entra porque a Bíblia não demonstra algo que ela cometeu, porque o que Deus tem para ela é crescimento e preparação. Então tem casos e casos, como eu disse. Amém? O que fazer? O que fazer nesses momentos, né? O que fazer nesses momentos? Temos 4 alternativas, temos 4 conselhos básicos e fundamentais que são indispensáveis, que é a primeira, orar, né? Nunca parar de orar, porque mesmo quando Deus se mantém em silêncio, é que aí Ele quer ver a nossa perseverança. Não faz sentido nós parar de orar só porque Deus está se mantendo em silêncio. Não faz sentido nós parar de buscar só porque Deus não quer responder. Nós estaremos nos demonstrando mimados, pessoas que parecem crianças, não pessoas guerreiras, não pessoas batalhadores e insistentes, nos demonstrando fracos, nos demonstrando pessoas incapazes de lidar com uma dificuldade. Então, quando você vê um silêncio de Deus, é aí que você tem que continuar orando. Porque eu acredito que mesmo no silêncio de Deus você sente paz, você sente um conforto, você sente que está tudo bem. É Deus te dizendo que eu estou contigo. Amém? O segundo é estudar a palavra de Deus, mesmo quando Deus se mantém em silêncio, né? O que fazer nesses momentos é estudar a palavra, porque estamos crescendo ao tempo que Deus está se mantendo em silêncio. Estamos também perseverando, estudando, orando. Estamos dizendo para Deus: Deus, eu estou me dedicando a Ti, mesmo quando eu não consigo Te ouvir. Até rimou, né? Então, mesmo no silêncio, mesmo sem você ter resposta do divino, você tem que orar, você tem que ler a palavra. E o terceiro, confiar em suas promessas. Amém? Porque lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, o Senhor fala, através dessa palavra: sejam vossos costumes sem avareza, contendo-vos com os que tendes, porque Ele disse, o Senhor disse: não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, isso é uma promessa. Então, o que fazer nesses momentos de silêncio é confiar nas suas promessas, que é essa: não te deixarei e não te desampararei. Tá bom? Então Deus, Ele nos promete não nos deixar e nem nos desamparar. Porque Ele é o amigo infalível. Ele é Deus. E não existe outro além dele. O teu amigo, tua mãe, pessoas aqui da terra podem falhar com você, mas Deus não. Deus não falha. Tá bom? A própria palavra fala: ainda que você mendigue, ainda que sua mãe te deixe, né? Ainda que sua mãe te deixe, ainda que seus parentes te deixem, eu não te deixarei, diz o Senhor dos Exércitos. Mais ou menos assim a palavra de Deus fala: não te deixarei. Amém? A quarta razão de como agir quando Deus se mantém em silêncio, o que fazer, né, nesse momento é ficar em comunhão com Deus. Ficar em comunhão. Se manter ativo sempre nas consagrações, buscando e se interessando por Deus. Porque quando nós ficamos em comunhão com Ele, nós estamos agregando, nós estamos
fazendo com que Deus ele nos aprove mais rápido. Amém? Você que sempre busca Deus por resposta e Deus se mantém em silêncio, entenda hoje, Deus, por mais que o silêncio dele esteja na tua vida, ele não está longe de você. O silêncio de Deus não quer dizer que ele está longe, quer dizer que ele está perto e cuidando de você. Lembre-se, busque sempre a Deus, ore e se dedique na presença dele. Porque Deus, ele está preparando algo maior para você. Ele está amadurecendo a sua vida espiritual. O silêncio dele não é resultado de derrota, não. O silêncio dele é resultado de crescimento, de vitória, de poder. Então continua nessa força. Assim como ele disse para Josué, o sucessor de Moisés, sede forte e muito corajoso, porque eu sou contigo. Deus ele é contigo, amém? Então você que ficou até o final desse vídeo e gostou dessa breve explicação da palavra de Deus, dessa explanação, fique com esse vídeo e tome posse dessa palavra, amém? Eu quero pedir também que compartilhe esse vídeo para que vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser atingidas por esta mensagem, tá bom? Então compartilha e se inscreve para me dar uma força, tá bom? Então fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus e nunca pare de orar, tá bom? Deus abençoe sua vida e um bom dia.